Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu compartilho com vocês o tema Vencendo um Mar de Crises, baseado em Atos, capítulo de número 27, versículos 33 ao 44. Mas antes de começar, se você me acompanha pelo YouTube, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. Atos, capítulo de número 27, versículos 33 ao 44, nós lemos assim: E entretanto que o dia vinha, quando Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, e refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Atos 27, 33 ao 44. O objetivo desta palavra é encorajar pessoas para esse grande embate da vida que estamos atravessando. Nós não passamos por esta vida sem lutas, mas o viver é um mar de crises, e talvez o mundo esteja enfrentando a maior delas no momento. E alguns têm a impressão que estão andando em círculo. Talvez você tenha a sensação de que a sua vida está indo a lugar nenhum. Se você considera que esses dias têm sido difíceis, turbulentos, cinzentos, você se sente dentro de um túnel sem ver a luz no fim. Quando você vai levantando a cabeça, dá tudo errado de novo. Você leva uma bordoada após outra. É outra crise, outro problema, outra dificuldade. Ou se você não se sente assim, mas se o seu futuro é incerto e você está prevendo grandes dificuldades por causa da incerteza do futuro, e você diz: Pastor Carlos, eu preciso estar preparado. Essa crise do coronavírus nos coloca frente a frente com a mais antiga e mais crucial de todas as perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui? Eu quero te dizer que Deus permitiu que essa palavra chegasse até você porque Ele tem grandes planos para a sua vida. Eu quero citar o pastor Ricardo Gondim Rodrigues, da Assembleia de Deus Bethesda, em sua entrevista ao G1.com. Ele diz o seguinte: uma crise tem forças para colocar todos nós cara a cara com realidades que talvez não tivéssemos condições ou não quiséssemos enfrentar em tempos passados. Essa crise, por exemplo, nos mostra que somos passageiros muito precários nesse planeta Terra. Todo o nosso potencial tecnológico ainda não foi suficiente para que nós enfrentássemos
Um vírus tão insignificante que pôs em risco a sobrevivência da humanidade. Essa crise nos mostrou que o vírus pode atingir a todas as pessoas, e o sofrimento de todos estão no mesmo nível. Nós vimos a fragilidade do nosso sistema econômico, a fragilidade do nosso sistema público de saúde, nós vimos como a má distribuição de renda afeta pessoas em situação já precária e os faz sofrer ainda mais. Um vírus como esse nos mostra que o pior e o melhor no ser humano pode vir à tona em momentos de crise. Nós vimos nessa crise pessoas absolutamente solidárias. Vimos gestos que nos encantam como seres humanos. Mas vimos também que a crueldade, a perversidade, tem forças em momentos como esse. Não temos mais tempo para ser otimistas ingênuos, nem um pessimista amargo. Eu agora sou um realista esperançoso, porque creio que o melhor de nós pode vir à tona, para enfrentar o pior, que também pode vir à tona. Eu me lembro das palavras de Václav Havel, dramaturgo da ex-República Tcheca, que dizia assim: esperança não é acreditar que tudo vai dar certo. Esperança é lutar por aquilo que vale a pena. Vamos lutar, porque um novo mundo pode ressurgir dessa nova crise, concluiu o pastor Ricardo. No texto que eu li para vocês, Paulo está preso há mais de 2 anos, por causa da pregação do Evangelho. Quase 2 anos e meio de prisão, a vida indo a lugar nenhum. Tudo miséria, tudo desgraça. A vida andando em círculo. Vida rotineira de uma cadeia. Finalmente, o carrasco que mantinha Paulo preso e não o deixava avançar é substituído. Outro diretor assume a liderança daquela penitenciária. Esse novo diretor decide reavaliar o caso de Paulo e o chama para uma nova entrevista. Paulo tem uma entrevista com esse novo diretor e apela para o Supremo Tribunal Romano como cidadão de Roma. Esse novo diretor daquela penitenciária reavalia o caso de Paulo e chega à seguinte conclusão: este Paulo é louco, tão inteligente, que a inteligência passou da conta e virou loucura. As muitas letras o fazem delirar, mas ele não merece estar na cadeia. Vejam bem, 2 anos e meio andando em círculo. Finalmente é decidido que ele vai para Roma. Surge a luz no fim do túnel. Paulo embarca no navio, sobe no navio, pensando que os seus problemas acabaram. Mais de 2 anos de sofrimento, chegou o tempo do refrigério. Mas Atos 27 narra o que aconteceu. Ele embarcou no navio e essa viagem foi um horror, um desastre total. A viagem de Paulo foi mais uma crise, mais um problema, mais uma dificuldade, mais uma luta terrível. Essa viagem de Paulo aconteceu no final do ano, na época do inverno. E nesse período era comum enormes tempestades que açoitavam os barcos de um lado para o outro. Mas essa viagem tumultuada do apóstolo Paulo nos ensina preciosas lições para enfrentarmos as crises da vida. Se você está no meio de uma crise ou não sabe a que horas essa crise vai chegar e você deseja estar preparado para vencer a crise da vida, veja como essa viagem tempestiva do apóstolo Paulo pode nos ensinar. Em primeiro lugar, nas grandes crises da vida, há pequenas dádivas de Deus. Essa viagem do apóstolo Paulo foi marcada com incidentes desfavoráveis. Tempestade no mar, navio desgovernado, eles chegam a uma cidade chamada Quinido. Paulo deve ter dito: eu nunca ouvi falar dessa cidade. Eu quero ir para Roma. Navegam e chegam em Salmona, completamente insignificante para os propósitos de Paulo. Navegam e chegam em bons portos, perto de Lazéia.
Paulo deve ter dito: isso é lugar nenhum, eu quero ir para Roma. As coisas se acalmam no mar e Paulo diz: agora vai dar certo. De repente, se levanta outra tempestade, outra crise, outro grande problema, e Paulo fica se indagando: como é que eu vou fazer para chegar em Roma? Você já se sentiu assim na sua vida? E quando estamos nessa situação, sabem qual é a nossa primeira reação? Minha vida é uma miséria. Nada dá certo. A nossa reação natural é olhar para a vida com espírito negativo. Tem gente que chega a duvidar de Deus. Tem gente que chega a dizer assim: Deus não existe, e se ele existe, não se envolve comigo. Mas vejam que neste texto, cheio de pessimismo, cheio de negativismo, há pequenas graças, pequenas dádivas, pequenas bênçãos de Deus. A primeira, Lucas, um médico amigo de Paulo, diz: Paulo, eu vou com você. Segundo, um outro amigo de Paulo, chamado Aristarco, diz: Paulo, eu estou contigo nessa. Mesmo em meio a crises, há pequenas bênçãos de Deus. Tudo é ruim, tudo é cinzento. De repente, Paulo tem duas razões para louvar a Deus. Dois amigos dele estão com ele na viagem. A terceira bênção, ele consegue visitar a cidade de Chipre e ser assistido pelos irmãos, no capítulo 27, versículo de número 4. Chipre foi uma das primeiras igrejas que Paulo organizou. A quarta bênção, ele é tratado humanamente pelo presidente da corte. Versículo de número 3, do capítulo 27. Existem, em meio a crises, bênçãos de Deus que em situação normal nós não perceberíamos. Um verdadeiro amigo, às vezes, só tem valor em tempos de crises. Nós, muitas vezes, não valorizamos essas pequenas bênçãos de Deus em tempos normais. E só vamos valorizar quando estamos imersos a problemas. Um amigo só tem valor quando alguém está preso e esse amigo diz: eu estou com você. Às vezes, só valorizamos um presente quando perdemos tudo o que tínhamos. Vocês só valorizam Lucas dizendo: eu vou com você, quando todos lhe abandonaram. Paulo consegue perceber essas pequenas dádivas de Deus e por isso é abençoado. Vejam bem que vitoriosos não são aqueles que frequentam as rodas da badalação social. Vitoriosos não são os poderosos financeiramente. Vitoriosos não são aqueles que têm acesso ao poder. Quem é vitorioso e quem é poderoso? Vitorioso e poderoso é aquele ou aquela que sabe apreciar pequenas pepitas da bondade de Deus. É aquele que na crise sabe valorizar o amigo. É aquele que no meio da tempestade sabe valorizar a lealdade de um irmão. Foi em meio a crises que ele aprendeu aquele versículo lá de Provérbios: a alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta até o amargo lhe é doce. Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 7. Por isso Paulo podia dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver humilhado e ser honrado. Eu tenho experiência tanto na fartura como na pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo de número 4, versículos 12 e 13. Ele aprendeu que em meio a crises, Deus está presente. Em segundo lugar, a crise traz à tona o verdadeiro eu das pessoas. Quer dizer, a crise desmascara. Com que fama Paulo entrou nesse navio? Com fama de doido. E quando entra no navio, Paulo faz um negócio que confirma a suspeita desse povo. Atos, capítulo de número 27, versículos 9 e 10, nós lemos assim: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo admoestava dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda,
e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. A Bíblia diz que ninguém deu crédito. Mas, de repente, o barco começa a ser sacudido de um lado para o outro pelas ondas do mar. E agora, lá em alto mar, em meio a crises, nós saberemos quem é quem. A crise desmascara quem é quem. Nessa crise, vai ser desmascarado quem é Paulo, se ele é realmente um doido, e quem é o comandante do navio. A crise vai mostrar que o comandante do navio é um imprudente, inconsequente e não sabe o que está fazendo. Que os marinheiros são homens medrosos, despreparados e desqualificados. E Paulo não é doido coisa nenhuma, mas um homem, um servo de Deus, cheio de amor, cheio de coragem, que tem sempre em seus lábios uma palavra de fé, incentivo e encorajamento. Atos capítulo de número 27, versículos 22 ao 24, nós lemos assim: Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Atos 27, 33 ao 36. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Atos 27, 42 ao 44. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento. E mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. A crise revela quem nós somos. É em meio a crises que revelamos o nosso verdadeiro eu. O verdadeiro eu das pessoas não é manifesto quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal. Aí você, sem o controle da situação, sem o leme na mão, sem ter as rédeas ou a direção. As rédeas ou direção estão nas mãos de outra pessoa. Como é que você reage? É a crise que mostra quem nós somos, em quem nós cremos, qual é o nosso propósito de vida. É a crise que revela isso. Sem crise, não mostramos quem nós somos. Em terceiro lugar, a crise nos leva a reavaliar as nossas prioridades. Eles entram no barco, cada um com sua bagagem, a tempestade começa a jogar o barco de um lado para o outro. Em primeiro lugar, eles começam a jogar a carga fora. Em segundo lugar, começaram a desmontar o navio, versículo de número 19, jogar pedaços do navio fora. Imaginem vocês. Em terceiro lugar, eles começaram a jogar o alimento fora. Versículo de número 38. 276 pessoas nesse navio, sem saber o que fazer. Vejam como eles reavaliam as prioridades. Do que me serve ter um guarda-roupa cheio de roupas de marca se eu vou morrer? Do que me serve ter um baú cheio de joias se esse navio vai afundar? Joga tudo fora. É importante que a gente se salva, porque na crise as prioridades são reavaliadas. Quais são as lições práticas que podemos extrair deste texto?
Você diz, Pastor Carlos, o que eu preciso aplicar na minha própria vida de tudo isso? Primeira lição: enxergue as pequenas bênçãos de Deus agora. Caso contrário, você terá que procurá-las em meio a crises maiores ainda. Mesmo em meio a essa crise que o mundo atravessa, Deus coloca tantos recursos à nossa disposição para testemunharmos a sua palavra e demonstrarmos a nossa fé nele. Tudo para que eu e você, para que nós vejamos a atuação dele nas nossas vidas. Entenda isso agora. Caso contrário, você terá que entender em meio a enormes tempestades da vida. Quem não entende pelo amor, entende pela dor. Segunda lição: quem quiser vencer o mar de crises, precisa tirar o disfarce diante de Deus. Seja você mesmo diante de Deus, com seus problemas, com as suas dificuldades, mas seja você. Paulo aprendeu rápido e foi vitorioso. No amanhecer do 15º dia, eles avistaram terra. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Atos 27:39. Antes de ancorar, a polpa estoura e as ondas invadem o navio. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Atos 27:41. O comandante poupa a vida dos prisioneiros por causa de Paulo. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Atos 27, 42 e 43. Foram salvos a nado, ou em tábuas, mas foram salvos. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Se você conseguir, em meio à crise, enxergar as bênçãos de Deus, se você tirar todo o disfarce e ser você mesmo diante de Deus, se você conseguir avaliar as suas prioridades e colocar Deus como prioridade número 1 na sua vida, não se preocupe mais com nada. As tempestades podem se levantar, crises terríveis podem se levantar, mas você vai vencer. Você vai conseguir e ser vitorioso. Vai chegar em paz ao seu destino, nem que seja a nado ou grudado em alguma coisa, mas a vitória está garantida em nome de Jesus. Continue firmado nessa certeza e conseguirá a sua vitória em nome de Jesus. Obrigado por sua companhia. Até o próximo vídeo. Um abraço.